glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, chefe. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, eu estou feliz por estar aqui nesta noite, ouvindo aqui esse trabalho tão maravilhoso. A igreja está linda, viu? Glória a Deus. Eu fiz uma cirurgia terça-feira. Estou assim com a visão um pouco confusa, sabe? Não sei se uso óculos ou se uso sem óculos. Está complicado, viu? Às vezes eu uso óculos e não está muito bom. E às vezes eu uso óculos e está melhor. Vamos por aqui, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos trazer uma palavra. E esta palavra tem como título Jesus e a sua sobrenatural ressurreição. Amém, meus irmãos? Jesus e a sua sobrenatural ressurreição. Nós vimos isso aqui na peça. Foi tão lindo aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós vamos ler são alguns versículos, né? Mas foi pedido para nós lermos o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Vamos ver o que é que nós podemos fazer, né? Mateus, capítulo 28, versículo 1, né? Nos fala a palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Meus irmãos, eu quero destacar aqui alguns assuntos nesta leitura. Primeiro, eu quero destacar dois assuntos importantes, são importantes, neste versículo 28. Primeiro, aqui fala o texto que era já o terceiro dia depois que Jesus havia sido ressuscitado. Era o terceiro dia. E eu faço uma pergunta, não preciso responder. Quem foi ao sepulcro? É interessante que tinha discípulos, no caso de Pedro, que disse que ia com ele, se possível daria a sua vida por ele. Mas quem foi ao sepulcro não foi nenhum dos discípulos. Nenhum foi ao sepulcro. Mas Maria Madalena e as outras Marias foram ao sepulcro. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 diz: e eis que houvera um grande terremoto. Né? Um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Amados, nós vimos também na peça, falando e mostrando o grande terremoto, né? O grande terremoto. Esse terremoto veio porque veio o anjo do Senhor. Deus enviou o seu anjo e ele desceu do céu, conforme o versículo 2 fala, e ele chegou removendo a pedra e sentando-se sobre ela. Eu estava meditando, meus irmãos, que quando o anjo do Senhor lhe chegou, que houve aquele terremoto, ele sentando-se na pedra, isso mostrava que já não era mais o selo romano, já não era mais a autoridade daquele rei de Roma que estava ali, mas agora a autoridade do céu. Deus mandou o seu anjo e ele sentou-se na pedra. A pedra que não podia ser removida. Quem chegasse perto da pedra, ali tinha soldados para fazer alguma coisa. Ninguém podia tocar na pedra, porque seria preso imediatamente. Mas o anjo do Senhor, ele chegou e sentou-se na pedra. Removeu a pedra.
Louvado seja o nome do Senhor. Diz o versículo 3: e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Amados, se nós formos meditar assim nesse assunto, minuciosamente, relâmpago descendo do céu é uma coisa muito rápida, muito ligeira e quase ninguém observa. E diz aqui a palavra que o aspecto daquele anjo era como um relâmpago, ou seja, era maravilhoso, era poderoso. E diz que ele estava vestido com vestidos brancos como a neve. Glória a Deus. O versículo 4 diz que os guardas, aqueles que eram acostumados a lutar, a brigar, a guerrear, mas os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos. Ou seja, eles olharam para o anjo e ficaram como mortos, com medo, assombrados. Glória a Deus. Versículo 5: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Para aqueles guardas que estavam ali, estavam assombrados e caídos como mortos. Mas para as mulheres que eram servas de Deus, o anjo diz: eu sei que buscais a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6: ele não está aqui, porque já ressurgiu, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Glória a Jesus. E diz o versículo 8: e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Louvado seja o nome do Senhor. E o último versículo, versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, e de dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, né? Que texto importante e nos traz muita esperança. Meus amados, hoje nós iremos falar sobre a 7ª mensagem, ou seja, a última mensagem da série 40 dias de milagres com Jesus. Né? A última série hoje, é a última mensagem, né? Mas deixa eu lembrar um pouquinho os irmãos. A primeira mensagem dessa série tão importante foi Jesus e a transformação sobrenatural da água em vinho. Pastor Gedaías falou. Quem lembra, diga amém. A segunda mensagem dessa série foi Jesus e a sobrenatural pesca milagrosa. Pastor Cid foi quem pregou. Quem lembra, diga amém. A terceira mensagem dessa série foi Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. Pastor Elias pregou, diga amém. A quarta mensagem dessa série foi Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado. Pastor Ivan quem pregou. Quem lembra, diga amém. A 7ª mensagem foi Jesus e a multiplicação sobrenatural dos pães e peixes. Pastor Elson pregou. Quem lembra, diga amém. A 6ª mensagem foi Jesus e a sobrenatural ressurreição de Lázaro. Nosso irmão pequeno pregou. Quem se lembra, diga amém. E, meus irmãos, a 7ª mensagem, que é a mensagem de hoje, o título é Jesus e a sua sobrenatural ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Meus irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem, Jesus e a sua sobrenatural ressurreição. Nós observamos o que fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, parte B do versículo, e o versículo 18, que diz assim: não tenha medo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. Diga comigo: Jesus está vivo. Aleluia. Então, meus irmãos, se Jesus vive, se Jesus está vivo, então, feliz Páscoa, meus amados irmãos. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, a palavra poder ocorre, segundo o estudo que recebemos, 57 vezes no Novo Testamento. E é a palavra que descreve o fato mais poderoso da humanidade, que é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. A palavra usada é dinamis, né? Que é a raiz da palavra portuguesa para dinamite. Dinamite. Este mesmo poder, meus irmãos, está disponível 2000 anos depois. 2000 anos depois, para ser usado na sua vida e na minha vida também, na nossa vida. Quem crê assim, diga glória a Deus por isso. Esta palavra está pronta para ser usada por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, a ressurreição é o poder para cancelar o nosso passado. Glória a Deus por isso. Medite. Todos nós, meus irmãos, eu acredito que passamos por dias difíceis, temos um passado, fizemos alguma coisa desagradável a Deus. Às vezes aquilo que nós fizemos nos machuca, nos preocupa, e alguns aí ficam preocupados: será que eu receberei a salvação? Será que eu receberei perdão? Mas aqui fala a palavra, a ressurreição, né? A ressurreição de Jesus é o poder para cancelar o nosso pecado, nosso passado, e nos dá a certeza da salvação, né, no Senhor Jesus. Eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus, ele é singular. Toda a história da sua vida é muito especial. Toda a história de Jesus é muito especial. Pois bem, ele é sobrenatural. E Jesus, ele é único, não é? A história do Senhor, ela é única. Ele foi o único que morreu na cruz para nos dar a liberdade, para nos dar a salvação, para termos certeza de vida eterna. Aleluia. Ninguém foi ou é como ele. Deixa eu dizer de novo. Nunca, desde que o mundo é mundo, ninguém foi ou é como o Senhor Jesus. Ninguém. Desde a profecia sobre o seu nascimento até a sua ressurreição, é uma linda e surpreendente história de amor. Tudo que se passou, que foi notado a respeito de Jesus, é algo maravilhoso, que gera em nós fé, amor, perdão. Então, meus irmãos, creia no Senhor, creia em Jesus e comemore, pois ao terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscitou. Diga glória a Deus.
E Ele, meus irmãos, o Senhor, é Ele que nos perdoa e cancela tudo que nós fizemos de mal antes, todo o nosso passado. Amém, meus irmãos? É Ele que cancela o nosso passado, né? O importante agora é hoje, é daqui para frente, é como você está andando hoje na presença do Senhor. Olha, nós devemos saber que ninguém nasceu como Jesus. Ninguém no mundo nasceu como Jesus. Ele nasceu de uma virgem. Ele foi anunciado pelos anjos. Ele nasceu ali, né? E foi ali colocado naquela manjedoura. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém. Ninguém sofreu como Jesus. Ninguém. Ninguém amou como Jesus. Ninguém. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém. Ninguém ressuscitou como Jesus. Ninguém. Ninguém voltará como Jesus. Ninguém. Então, ninguém é como Jesus. Ele é único. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, amados, como homem, Jesus teve uma vida simples, bem simples. Deixa eu sair um pouquinho aqui, viu? Eu vi um pregador falando um assunto, não sei se alguém viu. Eu digo, meu Deus. Aquele pregador, não sei se alguém viu esse assunto, não tem nada a ver com isso, né? Ele disse que Jesus, ele com 12 anos assumiu a carpintaria de José. E ele começou a trabalhar. E quando chegava alguém para mandar fazer uma mesa, cadeiras, etc., ali passava aproximadamente um ano, mais de ano, porque tudo era na mão, né? Tudo era no braço. Mas quando Jesus assume a carpintaria, segundo aquele pregador, eu não estou dizendo que isso acontece não, viu? Segundo o pregador, chegava alguém e dizia assim, Jesus, eu quero um conjunto de mesa, um conjunto de cadeira, mas eu quero logo. Eu não quero passar um ano para receber, não. E ele perguntava assim, você quer receber quando? 7 meses está bom. Aí disse, que 7 meses, rapaz? Vem amanhã. Aí a pessoa saía e ele dizia simplesmente assim, haja mesa, a mesa, aparecia. Haja cadeira, a cadeira, aparecia. No outro dia estava pronto lá o conjunto. E isso fez com que Jesus ganhasse muito dinheiro. Muito dinheiro. E Jesus, eu não sei, eu acho que foi o Jesus dele, comprou uma casa de praia. Jesus tinha uma casa de praia. E ele dá os versículos lá, né? Claro que estou dizendo o que ele disse. E tem uma coisa, 5 estrelas, viu? Mas, meus irmãos, nós cremos que Jesus teve uma vida muito simples. Porém, a vida de Jesus foi fantástica. Quem acredita comigo, quem aceita e diga glória a Deus. A vida de Jesus foi uma vida fantástica, maravilhosa. Ninguém jamais poderá ou poderia fazer os milagres que ele fez. Ninguém. Quem pode? Qual de nós, qual homem de Deus pode um dia falar ao mar e ao vento? Mar, se aquieta aí, mar. Vento, se aquieta aí, vento. Fica aí. Quem jamais poderá fazer isso? Quem pode falar a um morto de 4 dias e o mandar voltar à vida? Lázaro, vem para fora. Aí lá vem um morto de 4 dias. Quem pode fazer isso? Ninguém. Quem tem autoridade para dizer, para falar para alguém, eu irei na casa do centurião e darei saúde ao seu filho, à sua filha, ao seu servo, à sua serva. Quem pode dizer, eu vou lá e vou dar saúde? Quem pode? Só o Senhor. Quem pode dizer a um pecador,
a um grande pecador olhar para ele e dizer assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só aquele que é o dono do paraíso, só aquele que tem entrada franca, só aquele que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Dê mais um aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Amados, dentre os milagres na vida do Senhor, deixa eu dizer, o mais importante foi a sua ressurreição. Foi o mais importante. Por que, pastor? Tantos milagres. Mas foi o mais importante. Se Jesus, amados, não tivesse ressuscitado, o plano da salvação, escutem, se Jesus não tivesse ressuscitado, o plano da salvação não estaria completo. Amém? E com certeza, deixa eu te dizer, nós não estaríamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Se a ressurreição não tivesse acontecido, não teria acontecido tudo isso em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele falou lá em João 11, 25 e 26, ele disse assim: ele apontou para ele, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Quem crê nisso, você não vai morrer. Foi Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós podemos morrer a qualquer dia, hoje mesmo, mas, tendo fé do Senhor, nós viveremos para Ele. Nós viveremos com Ele e nós estaremos no lado dEle. Amém, meus irmãos? Olha, o fato da ressurreição de Cristo é também um fato para a nossa ressurreição. Se Jesus ressuscitou, o servo dele, o irmão dele, o Filho de Deus, através dele, vai ressuscitar também. Alguém crê nisso? Só? Diga assim: eu creio. Glória a Deus. Se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu correr. A ressurreição sobrenatural de Jesus, meus amados, foi e é um fato testificado. É um fato testificado. Lá em Mateus 28:1, como eu li, lá diz: depois do sábado, era um domingo assim como hoje, domingo da ressurreição, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quer dizer, aquelas mulheres, meus irmãos, elas tiveram muita fé. Eu preguei há uns tempos atrás aí, 1 ano, 2 anos, não me lembro, e eu falei sobre esse assunto, que aquelas mulheres, elas tiveram mais fé do que os discípulos. Elas tocaram o discípulo como vamos lá comprar os aromas para embalsamar a Jesus, para estar lá colocando lá sobre o mestre, e eles já não foram. E elas compraram, prepararam tudo, não é? E quando estavam preparando, os discípulos estavam olhando um para o outro. E aí? Tu vai? Vou nada. Tu vai? Tu vai, Pedro? Vou não. João, tu vai? Vou nada. É o que eu imagino, né? E acontece que elas levantaram, a Bíblia diz que elas se levantaram muito cedo, de madrugada. E olharam para os discípulos, lá estavam os discípulos, cada um na sua cama, cada um no seu leito.
Eu imagino que ela tenha chegado perto de um. Eu não sei se ele sabia roncar, mas naquela hora estava roncando. E eu falei, eu me lembro que eu falei na mensagem, que tem dias que acontece comigo, viu? Cantor Luciano. A minha esposa, ela sempre gosta de acordar cedo, né? E tem dias que ela vai para a oração bem cedo, e ela levanta e mexe por ali, e eu me acordo, e eu fico bem quietinho, né? Bem quietinho, que é para ver se ela não mexe comigo, que é para não me levantar, né? Do mesmo jeito aconteceu com aqueles discípulos. Nenhum se levantou, e as 3 mulheres foram. Entraram por caminhos, eu acredito que elas não foram por estrada, foram por caminhos. E quando chegava perto lá onde estava Jesus, do túmulo onde estava Jesus, era escuro ainda. E elas diziam, se preocupavam, diziam: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Quem vai ser? Nós não podemos, e nem devemos. Os guardas estão lá, né? Tem o selo romano. Quem vai nos remover? Aí este versículo está dizendo que elas foram, louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados, na ressurreição de Jesus, né, na sua ressurreição sobrenatural, Deus, com poder, visitou a terra. Glória a Deus. Mateus 28, 2, 4 diz assim: e eis que sobreveio um grande terremoto, como nós lemos, né? Terremoto, ali era Deus operando. O grande terremoto estava acontecendo, né? Pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Os irmãos observaram que esse texto, ele fala de terremoto. Houve um grande terremoto. Isto, meus irmãos, fala do poder de Deus. Deus é quem faz terremoto. Deus é quem manda a tempestade. Deus é quem acalma a tempestade. Deus é quem acalma o terremoto, né? Houve um grande terremoto. Aqui fala também que anjos como relâmpago. O anjo como relâmpago, isso ali era o poder de Deus visitando a terra. Amém, meus irmãos? Houve, depois disso, a ressurreição de Jesus. E eu digo, amados, a ressurreição de Jesus foi algo sobrenatural. Nem os discípulos criam. Jesus disse: olha, ao terceiro dia eu vou voltar. Mas ninguém lembrou, né? Tem até um hino que falava sobre esse assunto, né? Ninguém lembrou que era o terceiro dia, não é? Pois bem, na ressurreição de Jesus, na ressurreição sobrenatural do Senhor Jesus, veio a vitória da fé sobre o medo. Amém? As mulheres estavam, vamos dizer assim, morrendo de medo. Os discípulos, nem se fala. Estavam tudo lá bem enroladinho. Só vamos se levantar quando elas voltarem, né? Com medo do poder do Roma, com medo do poder dos judeus, com medo do poder, né? Com medo também de sair à noite, né? Pois bem, versículo 5 do capítulo 28 diz assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo. A vitória sobrenatural de Jesus veio, né? Com ela veio a vitória sobre o medo. Agora, meus irmãos, não temos mais medo. Antigamente, eu vou falar aqui, eu sei que os mais novos não são dessa época, mas os mais velhos, assim que nem eu, sabe que muitos tinham medo de sair à noite, porque tinham medo de passar em encruzilhadas, né? Tinham medo do gato preto, tinham medo de visagem, tinham medo de entrar em casa mal assombrada, né? E por aí vai, por aí vai. Só que eu digo, Jesus ressuscitou.
E com a sua ressurreição veio a vitória sobre o medo. Hoje, quem é que tem mais medo de gato preto? Quem é que tem mais medo de encruzilhada? Quem é que tem mais medo de estar numa casa que morreu não sei quantos? Quem é que tem medo de entrar numa casa que morreu alguém enforcado? Veio a vitória sobre o medo, né? E o versículo 6 do capítulo 28 diz assim: Ele não está aqui. Jesus não está mais aqui, porque Ele ressuscitou, como tinha dito. Jesus tinha falado, né? E Ele disse, o anjo disse, venham ver o lugar onde Ele estava, onde Ele jazia. O anjo chamou as mulheres para entrar onde... nós fomos até ali. Deixa eu dizer aos irmãos aqui, nós fomos a Israel e nós fomos no túmulo de Jesus. E quando nós chegamos a Israel, as pessoas que estavam lá, os líderes que estavam lá, liderando lá, eles inventaram uma história, talvez aqui alguém até saiba disso, que nós estávamos dentro de Jerusalém e o cidadão lá disse, agora nós vamos ver o túmulo de Jesus. Eu digo, glória a Deus. Então vamos apanhar o ônibus que nós estávamos e vamos sair até lá no Monte Calvário, né? Aí ele disse, não, é aqui dentro mesmo de Jerusalém. Eu digo, o quê? O que é que você está dizendo? Jesus, o túmulo dele é aqui dentro? Ele disse, é. Aí eu digo, não, rapaz, ou você está falando a verdade ou minha Bíblia fala a verdade. Eu questionei muitas vezes lá o líder, né? E ele ficou meio sem jeito, ele disse, não, é porque é o seguinte, aqui eles fizeram um local para dizer que é o túmulo de Jesus, porque para ir lá é muito perigoso. Eu digo, não, mas eu quero ir lá. Aí todos nós, que nós éramos 80, né? Não, nós queremos ir lá no túmulo de Jesus mesmo. Aí nós fomos lá no Monte Caveira, e nós chegamos lá, vimos lá o jardim, vimos lá o túmulo lá, escavado, não sei se foi escavado ou se foi obra da natureza. E nós entramos no túmulo de Jesus, tanto eu como a pastora Branca. Nós entramos e nós olhamos e observamos, e Jesus não estava lá. Ele não estava mais ali, né? A ressurreição de Jesus, meus amados, foi sobrenatural. Louvado. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor, né? Já estou quase terminando. Na ressurreição sobrenatural de Jesus, veio as boas novas de salvação aos homens. 28:7 diz assim, vão depressa e digam aos seus discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, e estão indo adiante de vocês para a Galileia, ali o vereis. Notem que eu já os avisei. Quer dizer, as mulheres receberam as boas novas do anjo, e o anjo disse, vão dizer aos meus discípulos, aos seus discípulos, vão falar aos discípulos, vão testemunhar, veio as boas novas de salvação aos homens. Alguém pode entender, mesmo aqueles incautos, mesmo Tomé, ele agora veio em tona que Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso. A ressurreição sobrenatural de Jesus, todos nós devemos também anunciar. Olha, Mateus 28:8 diz assim, as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, estavam ainda com medo, e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos. Meus amados irmãos, se as mulheres saíram e foram anunciar as boas novas de salvação aos discípulos, nós também devemos anunciar ao mundo. Nós devemos dizer que Jesus ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Eu tinha um amigo de infância e nós fizemos muita aventura junto. Nós pescamos junto, nós trabalhamos juntos, enfim. Levamos muitas carreiras juntos, de alguns lugares. E eu lembrei desse meu amigo, e eu digo, eu quero falar com... O nome dele é Adalberto, mas chamo ele de Beto. Eu quero falar ainda com o Beto, se ele estiver vivo.
que a maior parte dos meus amigos já se foram. E eu procurei, pelejei, e domingo passado eu consegui o número dele, e eu liguei para ele. E eu disse assim, eu vou falar de Jesus para o Beto. Quando nós éramos jovens, ele era bem problemático. Cachaceiro, fumador de cigarro e tanta coisa mais. Hoje ele mora em Belo Horizonte e domingo passado eu falei com ele e hoje eu falei com ele e eu disse, olha Beto, eu sou pastor de uma igreja e eu quero te dizer que Jesus, hoje é o dia da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, aceite a Ele como Salvador. Eu não sei até onde isso vai valer, mas eu acredito que eu fiz a minha parte, porque nós recebemos a incumbência de anunciar que Jesus é o Salvador. Amém, meus irmãos? Nós temos que falar, nós temos que dizer, eu não sou muito de, assim, identificar, não, né? Eu gosto de pregar, mas a Branca eu não. Mas nós temos que falar que Jesus é o Salvador. Olha, a ressurreição sobrenatural de Jesus é o encontro com Jesus vivo. Mateus 28, 9 e 10 diz assim, de repente Jesus as encontrou, as mulheres, e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Deixa eu dizer para a igreja, amados, como é bom nós termos um encontro com Jesus. Como é bom nós estarmos diante de Jesus. Eu estava vendo um vídeo, um áudio, não estou lembrado, agora. E o pregador falou, era um áudio, ele dizendo o seguinte, olha, tem muita gente que diz assim, tem muito crente que diz assim, eu não vou orar, porque eu não sei orar. E se eu orar, o que é que eu vou dizer? Né? O que é que eu vou dizer para Jesus? O que é que eu vou falar para Deus? E ele comentou muito sobre isso, depois ele diz assim, olha irmãos, todos nós que somos pais, as irmãs que são mães, nós amamos quando um dos nossos filhos chega para nós, e muitas vezes sem saber falar ainda, eu me lembrei da princesa, sem chegar, assim, não sabe falar ainda, mas nos abraça e começa a tentar falar alguma coisa. Quem é que não gosta disso? Medite aí, pais, mães. Se nós não gostamos, quando nossos filhos chegam para nós e começam a falar, mesmo com a língua bem enrolada ainda, mas nós fazemos o possível para atendê-los, entendê-los e atendê-los também. Não é verdade, irmão? Sim ou não? Aí ele disse, quanto mais Deus, mesmo que nós não saibamos orar, mas só em nós nos ajoelharmos diante do Senhor e dizer, Jesus, eu estou aqui. Ele recebe a tua oração, te recompensa lá dos céus e manda a bênção para você. Os que acreditam, dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ter um encontro conosco. É como diz o assunto, é o encontro com Jesus vivo. Glória a Deus! E eu quero concluir esta mensagem. Diga, acho bom isso, viu? Eu quero concluir dizendo, meus amados, que Jesus ressuscitou para dar esperança a todos nós. Agora que Jesus ressuscitou, nós temos esperança, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aplauda ao Senhor, Ele está vivo, é a nossa esperança. Olha, igreja, Deus, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou. Tem muitos aqui, inclusive eu. Amados, eu não valia nada. Como diz um amigo meu, eu não valia um papel de bombom. Mas Jesus teve misericórdia de mim. E eu estou aqui. Conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu digo mais, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: por meio dele, do Senhor, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Glória a Deus. A fé, de modo que a fé e a esperança da igreja está em quem? Em Deus. A nossa fé está no Senhor. É como falou Pedro, por meio dele, por meio da sua ressurreição dentre os mortos, chegou em nosso coração a fé, a esperança. Olha, amados, Jesus ressuscitou para nos dar uma herança. Deixa eu dizer de novo. Jesus ressuscitou para nos dar uma herança. Diga assim: eu recebo. Deixa eu dizer de novo. E você diz: eu recebo. Jesus ressuscitou para nos dar uma herança. Essa herança não perece, não se acaba, não se vai, não se perde o valor, não se desgasta. Não, essa herança está guardada nos céus, para nós, é o nosso tesouro, Glória a Deus por isso. Mediante a fé, receberemos esta herança das mãos do Senhor, a coroa de glória. Tudo Ele conquistou na cruz. Deixa eu dizer, ouçam com atenção, tudo Jesus conquistou na cruz. É direito seu, é direito meu, é direito nosso. Amém? Tudo que Ele conquistou na cruz, nós temos direito. Portanto, amados, feliz Páscoa. Ele vive e nós vivemos com Ele eternamente.